Olá, meus irmãos do Servir Ponto de Luz. Que Deus nos abençoe, nos ampare a todos e nos fortaleça constantemente. Na data de hoje, nós falaremos sobre a participação do espírita no mundo. E partindo do princípio de que o espírita é o verdadeiro e cristão, nós devemos entender que a participação dele no mundo deve ser daquele que vive a ética do Cristo, ou seja, de fazer ao próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Daquelas pessoas que já conseguiram entender que Jesus é o guia e modelo da humanidade conforme prescreve o nosso querido Allan Kardec na pergunta 625. Em todo momento da nossa vida, em todas as etapas. Para a gente começar, meus irmãos, vamos fazer uma leitura de uma página espetacular que talvez poucas pessoas tenham conhecido esse livro, né? Chama-se A Verdade Responde. É um livro de Emmanuel e de André Luiz, da psicografia do nosso querido Chico Xavier, falando da influência do Espiritismo. Então a gente começa dizendo assim: a influência do Espiritismo, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Na ciência, criará novos horizontes à glória do Espírito. Na filosofia, traçará princípios superiores ao avanço inelutável do progresso. Na religião, estabelecerá supremos valores interpretativos, liberando a fé viva das sombras que a encarceram, na estagnação e na ignorância. Na justiça, descortinará novos rumos aos direitos humanos. No trabalho, proporcionará justa configuração ao dever. Nas artes, acenderá a inspiração da inteligência para os mais arrojados voos ao país da beleza. Na cultura, desabotorá novas fontes de luz para a civilização fatigada e decadente. Na política, plasmará nova conceituação para a responsabilidade nos patrimônios públicos. Na legislação, instituirá o respeito substancial ao bem comum. E em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade, a nortear-lhe a marcha redentora. Entretanto, somente no coração é que o Espiritismo poderá realmente transformar a vida. Não basta erguer-se o homem às novas experiências de natureza exterior, sem base no sentimento. Civilizações múltiplas hão surgido no mundo, alcançando o apogeu e descendo de novo aos sepulcros do pó e cinza. É que lhes faltaram as fibras mais íntimas, essa fonte de água viva, que só o amor puro consegue segurar. Conduzamos o coração às bênçãos da doutrina salvadora e que abraçamos com Cristo, e desse modo a ressurreição da terra, começando por dentro de nós, constituir-nos no abençoado amanhã, o paraíso conquistado para a nossa alegria perpétua em perpétuo esplendor. Então é assim que Emmanuel e André Luiz se expressaram nessa página número 5, intitulada A Influência do Espiritismo, no livro A Verdade Responde. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos que o comportamento do espírita é um comportamento baseado nos princípios de amor, solidariedade, trabalho, fraternidade. Tudo isso referendado pelos atos da verdadeira caridade ensinada por Jesus, conforme estabelece a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, né? Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E aí 3 letrinhas importantes. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. O quanto isso é importante nós entendermos, meus irmãos, porque a partir daí nós teremos o pleno entendimento acerca do comportamento do espírita diante do mundo. Então, o espírito deve procurar viver a vida, né, cumprindo seus deveres, de forma a errar o mínimo. Como nós estamos no mundo de expiações e provas, como nós somos espíritos ainda da terceira categoria, né,
nós somos espíritos imperfeitos, então nós precisamos entender que todos os erros que nós fizermos, né, todos os erros que nós cometemos, nós seremos chamados a reparar todo o mal feito em algum momento da nossa existência. Então, o espírita também, ele tem que buscar o significado e propósito da vida, né? Ou seja, essa conexão com algo maior do que a si mesmo. E praticar os valores com amor, compaixão, altruísmo. Ou seja, esses itens são importantíssimos para nós entendermos tudo, né? Reforçando, meus irmãos, o comportamento do espírito é um comportamento baseado no princípio de amor, né? Nós temos que procurar viver a vida cumprindo os nossos deveres da forma que nós pudermos fazer para trabalhar o máximo possível em benefício do nosso próximo. E ainda, nós precisamos entender, meus irmãos, que cada pensamento, cada palavra, cada ação ou cada omissão, tudo isso ficará anotado no livro da vida. E mais cedo ou mais tarde nós seremos chamados ao arrependimento no primeiro momento. Depois cumprirmos um processo expiatório no segundo momento. E por fim nós vamos ter que reparar as nossas ações para obtermos o perdão de Deus. Vamos lembrar, Jesus nos ensinou que nós pedimos perdão a Deus, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim, Jesus deixou bem claro e bem óbvio para todos nós, né? Outro ponto, meus irmãos, que o espírita, ele reconhece que as leis de Deus são imutáveis. Então, é a lei da vida. Tudo aquilo que se refere à lei de ação e reação, tudo aquilo que se refere a causa e efeito, são imutáveis. Não vai mudar porque alguém decidiu, porque alguém quis, porque alguém pensou, alguém quis transformar, né, essas mudanças. E o espírita, ele percebe que essa vigilância que ele precisa ter com relação à sua espiritualidade com o Cristo, é isso que vai fazer influenciar a nossa vida, influenciar positivamente a nossa saúde física, mental, né? É isso que vai fornecer para nós a resiliência nos momentos de crise, que vai proporcionar para a gente um bem-estar. São grandes itens importantes, né? Normalmente, quando a gente fala dos grandes pensadores, né, muitos deles trabalharam muito nessa questão de buscar o significado da vida, né? Então, o conhecimento da doutrina espírita, ele abre um leque maravilhoso de possibilidades para quem busca um propósito e um sentido da vida. Então, nós vamos passar a ter uma conexão maior, porque proporciona para todos nós essa sensação de pertencimento, ou seja, sermos filhos de Deus, sermos irmãos de Jesus, né? Então, isso é algo maior do que a si mesmo. Então, seja a força divina, seja a natureza, ou a própria humanidade. Lembrando que todos nós somos irmãos em Cristo, né? E na pergunta 540, eu acho muito interessante, lá no meio da questão, os amigos espirituais nos dizem, né, que tudo se encadeia no universo, né? Desde o átomo até o arcanjo, ou seja, está tudo coligado, tudo envolvido, todas essas questões nós nunca poderemos perder de vista, porque há uma ligação profunda entre tudo isso. Outro item, meus irmãos, que nós precisamos, e o verdadeiro espírita vai adotar, né, é os valores morais, os valores éticos, tudo isso aí que norteia as ações, norteia a nossa decisão, e é o que vai permitir o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral. Isso vai fazer com que nós nos elevemos na condição, na hierarquia espiritual. Lembrando, está lá no Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual engendra, ou seja, proporciona, propicia, né? Ele leva a cada um de nós ao nosso progresso moral, que é o progresso mais importante. É isso que vai fazer com que nós subamos até Deus, nosso amado Pai. Outro item que eu acho muito importante dentro do comportamento do espírito, né, são as práticas espirituais. Então, as atividades como oração, que é uma coisa simples, coisa que todos nós podemos fazer todos os dias.
Mas nós encontramos muitas vezes bons amigos, companheiros de doutrina espírita, que têm uma dificuldade nessa questão da oração. Algumas vezes eu faço isso nas minhas palestras, né? Pergunto, quantas vezes vocês oram? E aí muitas vezes eu começo uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes na semana, 4 vezes, 5, 6, 7 dias na semana. E aí a gente vê que muita gente só faz a oração no dia que vai ao centro. Olha a importância pelo menos, de estar presente nas casas espíritas, né? Porque ali praticamente ele é quase que obrigado, né, a participar da oração. Então é muito importante isso. Outro item, a doutrina espírita nos oferece, meus irmãos, uma quantidade enorme de literatura. Então são livros de todos os matizes, de todos os conteúdos, dos mais diferentes níveis, que nós podemos aproveitar todos esses conhecimentos. Então, ou seja, a boa leitura deve fazer parte do comportamento do espírita. O espírita também deve se engajar nas campanhas beneficentes, né? Campanha do quilo, campanha do leite, campanha disso, campanha da roupa, campanha das visitas aos presídios, visita a asilo, visita a hospitais, sabe? Deve participar de tudo quanto é possibilidade de estar presente onde o sofrimento está, onde a dor campeia, ou seja, onde haja pessoas necessitadas da fraternidade, da solidariedade, né? É isso não demonstrar o processo de caridade que nós já estamos engendrando dentro de nós. Outro item que eu acho muito importante, né? Hoje a gente fala muito das meditações, né? Praticamente até mesmo os centros universitários têm batalhado muito dizendo dos benefícios que a meditação pode proporcionar. E nós espíritas temos muito conteúdo mesmo para nossas meditações. As reuniões mediúnicas, fora de série. Aqueles que já estão fazendo, que permaneçam. E aqueles outros que ainda não começaram, comecem a trabalhar nesse pensamento de participar ativamente das reuniões mediúnicas e também de aprofundamento da doutrina espírita. Eu fico observando, tem gente que fala assim, já li tudo de Kardec. Meus irmãos, é muito complexo, é um conteúdo muito grande. Provavelmente nós vamos passar uma encarnação, essa encarnação todinha, e nós não conseguiríamos ler tudo que Kardec escreveu de 1854, né, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, quando ele começou a estudar, 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, até 1869, quando ele desencarnou. Ou seja, são poucos anos, mas foi um trabalho intenso que ele teve para produzir todo o conteúdo que a doutrina espírita nos apresenta. Então, quando a gente estuda mais aprofundadamente, né, vai ajudar a gente a cultivar a espiritualidade, ajudar a gente no nosso bem-estar, na prática da caridade, ou seja, tudo isso aí vai ser muito importante para todos nós. Vamos reforçar aqui, meus irmãos, que adquirindo conhecimento do Espiritismo, ocorrerá um impacto positivo no nosso comportamento em diversas maneiras. A começar pelo bem-estar biopsicológico, né? Nosso comportamento, nosso bem-estar biopsicológico. Ou seja, nós podemos até fisicamente, né? Biofísico-psicológico, porque grande parte das pessoas vão desenvolver uma forte conexão espiritual. E aí tendem a apresentar um maior bem-estar psicológico e, partindo desse nosso interior, nós alcançaremos também sucesso na luta contra a depressão, contra a ansiedade, contra esses problemas todos que nós atravessamos, que a sociedade moderna atravessa. O nosso comportamento saudável, né? A espiritualidade nos leva a fazer escolhas de vida mais saudável, como a prática de exercício físico, a alimentação equilibrada, né? O menor ou nenhum consumo de álcool e drogas, né? Que isso praticamente está no mundo inteiro, o quanto é difícil a gente observar isso. A espiritualidade influencia também na nossa resiliência, né? Essa palavra tem sido muito falada, né?
E a primeira vez que eu ouvi falar em resiliência foi quando eu estudei eletricidade, né? Física da eletricidade. Então, a resiliência, né, pode fornecer para a gente informações, pode fornecer ferramenta para a gente lidar com o estresse, com a dor, com a perda, ajudando as pessoas a superar os desafios, ajudando as pessoas a vivenciar as adversidades, ou seja, aumenta a nossa resistência contra os dramas da vida, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa perseverança em dias melhores, né? Outro item também que eu acho muito importante e que a gente pode observar no meio espírita, né, é o comportamento ético. Porque a espiritualidade pode inspirar para a gente a prática de valores como amor, compaixão, perdão, altruísmo. Isso leva a um comportamento mais ético, mais responsável diante de uma sociedade que nós estamos vendo a cada momento, né, muito destrambelhada, voltada para a vingança, voltada para o desamor, voltada para os preconceitos, né? Observe como as pessoas estão tratando as mulheres, as crianças, os velhos, né? Tratando os pobres, tratando os índios. Então, tudo isso aí, meus irmãos, faz parte desse contexto que está lá no comportamento ético. Enquanto nós não mudarmos a nossa ética de vida, vai ser difícil mudar a sociedade para tratar melhor o seu semelhante, não é verdade? Pensamos também, meus irmãos, naquela frase de Jesus, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, é o nosso comportamento social verdadeiro. Ou seja, livre das amarras do verniz social que a sociedade impõe na forma de hipocrisia, né? Na dissimulação dos verdadeiros sentimentos, das intenções. Então, o que mais vemos hoje são pessoas enganando outras, pessoas vivendo uma hipocrisia muito grande, pessoas mostrando aquilo que elas não são e nem os valores que elas não têm, mas elas procuram mostrar isso. Então, é uma busca desenfreada pelo reconhecimento, né, pela fama instantânea. Isso tudo, meus irmãos, faz com que nós tenhamos um comportamento social desvairado. As pessoas estão muito loucas, estão fazendo coisas absurdas. Então nós precisamos entender que, conhecendo a doutrina espírita, né, a espiritualidade, ou seja, o conhecimento que nós vamos adquirindo com a espiritualidade, vai influenciar nesse nosso comportamento para ser um comportamento social verdadeiro, aquele que vem lá de dentro, né? Aquele com toda a profundidade do nosso coração. Vejamos, meus irmãos, que Jesus também advertiu em várias ocasiões para não termos esse comportamento hipócrita que acabamos de falar, né? Então, Jesus, naquela época, estava se referindo à prática de fingir, ter crenças, virtudes, sentimentos, valores, que muitas e muitas pessoas não têm. E muitas vezes, detalhe, elas frequentemente, né, exigem dos outros o que elas mesmas não praticam. É muito, muito interessante isso, mas faz parte da nossa sociedade que está em final de ciclo, né? Nós estamos aí passando pelo processo interessante, verdadeiro, real, né? E que é dessa transição planetária. Grande parte dos nossos irmãos que estão convivendo conosco, meus irmãos, grande parte deles não terão chance de voltar aqui não. Pode ter certeza. As pessoas que vivem do mal, as pessoas que vivem para enganar, as pessoas que vivem para atormentar os outros, que pessoas que se esquecem, muitas vezes até têm uma formação religiosa, mas que não pratica isso. Então, como é que você vai entender que essas pessoas vão ter condições de retornar a essa terra, já que a terra vai passar por um processo de transformação? Não é? Então, nós precisamos pensar muito, muito seriamente nessas questões. Hoje se fala muito na questão de espiritualidade, né? Então, eu ouço muitas vezes as pessoas falando assim, não, porque não é importante você ter uma religião, mas que você deve praticar algo que satisfaça e que te dê plenitude
nas questões de espiritualidade. Então vejamos, enquanto a religião é um sistema organizado de crenças, de práticas, né? A espiritualidade é uma experiência individual, uma experiência pessoal. Uma pessoa ela pode ser religiosa, pode ser espiritual, pode ser ambas as coisas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma criatura ao longo da minha vida, ele já desencarnado, mas era um camarada que dizia que não acreditava em Deus, não tinha religião, não queria ter religião. Ele até, de uma certa maneira, até blasfemava contra as religiões, porque diziam que eram práticas absurdas, que as pessoas muitas vezes acabavam se submetendo. Então ele falava, né, que ele não precisava de religião. Mas em compensação, meu irmão, foi a criatura mais caridosa que eu conheci ao longo da minha vida. Ele tinha um trabalho de coletar entre os amigos, entre os parentes e tal, alimentos para fazer doação. Todas as vezes que alguém chegava para ele e pedia alguma coisa, ele sempre tinha algo para oferecer. Até eu dizia para ele, né, parece que os amigos espirituais encaminham para você as pessoas que estão necessitadas de alguma coisa, porque ela vem direitinho em você. Muitas vezes a gente estava num grupo, né, um grupo de professores, e as pessoas, alguém chegava para pedir alguma coisa e já ia direto nele. Ou seja, ele era essa criatura luminosa, né, porque eu digo, iluminados somos todos nós, porque recebemos a luz do sol, recebemos a luz dos benfeitores espirituais, recebemos as bênçãos de Deus, né? Agora, a pessoa luminosa é aquela que ela extravasa, né? As suas energias, ela botam para fora as suas melhores vibrações de paz, de amor, de solidariedade, de fraternidade, né? Então, eu acho muito interessante. E ele era uma dessas pessoas. O aniversário dele, ele sempre pedia que as pessoas dessem uma cesta básica. Então, nós participamos do seu último ano. Ele morreu muito cedo. Ele desencarnou aos 65 anos, e nesse ano ele havia pedido que as pessoas doassem cesta básica, porque foi justamente na época da pandemia. Muitas pessoas estavam necessitadas mesmo, né? E ele acabou conseguindo quase o triplo de anos de vida dele, né? De cestas básicas. E nós ajudamos a repartir essas cestas básicas, né? Levar nas casas, levar nos barracos, levar onde as pessoas estavam, né? E ele não desencarnou da pandemia, na pandemia, ele já tinha problemas de câncer, problemas diversos, né? E acabou desencarnando dessa multiplicidade de problemas de saúde. Mas é uma dessas pessoas que, embora não acreditassem em Deus, não aceitassem a necessidade de ter Deus, né? E falava mesmo, né? Eu não preciso de Deus para fazer o bem, não preciso de Deus para acreditar na justiça divina, não preciso de Deus para entender todos os problemas que atravessam a vida, né? Então, tudo que acontece, alguém, em algum lugar, em alguma condição, é que está proporcionando tudo isso. Aí muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos pessoas, né? Muitas vezes no final das nossas palestras, né? Muitas pessoas falam assim, como é que eu posso desenvolver minha espiritualidade? Aí eu pergunto, você quer desenvolver a sua espiritualidade ou quer desenvolver a sua mediunidade, né? Quer dizer, educar a sua mediunidade. Então, como é que nós podemos fazer existe alguma forma, alguma fórmula para desenvolver, né? Então, a gente aprende com esses nossos benfeitores espirituais que práticas meditativas. É muito importante isso. A meditação e outras técnicas de relaxamento pode proporcionar, pode acalmar a mente, pode aumentar a nossa consciência no momento presente, ou seja, vai nos dando forças para a gente poder vivenciar tudo isso, né? Outra coisa, meus irmãos, hoje muitas vezes a gente ouve alguém falar, né? O contato com a natureza. Ou seja, passar algum tempo na natureza. Isso traz paz, traz tranquilidade, dá uma sensação de conexão com o mundo natural. Muito importante isso. A prática de atividades artísticas, né?
a arte, seja ela pintura, música, escrita, qualquer outra forma de expressão, pode ajudar a gente a explorar a criatividade, pode nos ajudar a expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Hoje também se fala muito na questão do voluntariado, tem até um Dia Nacional do Voluntariado, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de fazer um trabalho social, ajudar o próximo, contribuir com a comunidade. Isso pode trazer um grande senso de propósito e significado para as nossas vidas, né? Ou seja, fazer a diferença na vida de alguém, levar um pouco daquilo que nós já temos em benefício de alguém, tudo isso aí é muito importante. Os estudos, as reflexões, né? Buscar conhecimento sobre as diferenças das tradições espirituais, das filosofias, né? Tudo isso aí pode enriquecer a compreensão de si mesmo, sobre o mundo, e pode acabar com uma coisa que é pior, é o tal do preconceito religioso que a gente tem visto, né? Esse antagonismo que muitas vezes a gente tem visto as pessoas criando, isso atormenta muitas pessoas, né? Então, a busca desse conhecimento, né, sobre essas diferenças das tradições, o respeito que temos que ter, está lá no Livro dos Espíritos, meu irmão, dizendo que toda aquela pessoa que professa uma tradição espiritual, uma filosofia espiritual, um sentimento religioso, tem que ser respeitado, né? Porque é um filho de Deus. Temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa vontade de expressar da maneira como nós queremos. Perfeito? De vez em quando alguém me pergunta também assim, é possível a gente se comunicar com Deus diretamente? Aí é tão simples essa resposta, né? Vejamos lá, a oração, a adoração, tem uma série de outras formas de comunicação com o divino, né? Que vai fortalecer a nossa fé e, consequentemente, a nossa conexão com Deus. O próprio Jesus ensinou, vá para o seu quarto, feche a porta, né? E estando só, eleve o seu pensamento a Deus. Deus está sempre ouvindo. Os mentores espirituais estão aí ao nosso redor, os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos da guarda, né? Os nossos benfeitores são todos eles preparados, orientados para nos dar as forças para que nós precisamos, né? Para a gente vivenciar essa forma da melhor maneira possível. Ou seja, resumindo, né, podemos dizer que o comportamento espiritual é um aspecto importante da experiência humana. Isso pode trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde física e mental. Muitas vezes nós podemos nos curar, meus irmãos, com um simples copo de água. Desde que a gente tenha o pensamento de que aqui Deus pode, através dos benfeitores espirituais, estar trazendo a medicação que nós necessitamos, né? Façamos isso todas as noites, coloquemos nosso copinho d'água lá, façamos a nossa oração, vamos dormir e durante o dia a gente vai tomando esse nosso copinho d'água, né? Ou então, quem prefere, né? Tenha sempre uma garrafinha d'água, né? Aqui no meu escritório eu sempre tenho, né? A água que eu peço a Deus para purificar aqui em casa mesmo, e outras que alguma vez eu trago do centro espírita, né? Aí tem gente que fala assim, mas você nem carregando água para casa, é benéfico isso? Claro que é benéfico mesmo. Todos nós podemos nos beneficiar dessas intervenções que podemos ter com o mundo espiritual, né? Então, meus queridos irmãos, a gente vamos pensar seriamente nessas situações todas, lembrando que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoa constantemente, nos fortalece. Muita paz e que Deus possa continuar abençoando todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que têm esse trabalho maravilhoso no servir ponto de luz. Que ele continue sendo cada vez mais um ponto de luz e que possa servir para todos nós, inclusive nós que estamos trabalhando, que de alguma maneira estamos contribuindo. Muita paz. Que Deus nos abençoe.